É por isso que você precisa fazer de forma fluida, senão você não vai fazer outra coisa, você vai passar um ano só para fazer o trabalho de gestão de riscos. Olá, eu sou Erika Labur e esse é o Falando sobre Compliance. Aqui eu vou te ensinar como sair do absoluto zero no compliance até ganhos de 6 dígitos por ano, atuando na área de compliance. Pela primeira vez, o que é compliance? Então, para fazer esse alinhamento, explicar o conceito, né? O que é compliance? Que é um tema novo para muita gente, tá? Compliance é um conjunto de disciplinas, um conjunto de técnicas voltadas à integridade corporativa, à conformidade legal e à prevenção de riscos. Que tem gente que funciona melhor pensando em números e fórmulas, né? Se compliance fosse uma fórmula matemática, que fórmula seria essa? Seria compliance igual a integridade corporativa. Integridade, eu falo corporativa só para entender que é aplicado ao mundo corporativo, tá? Integridade mais conformidade legal, menos riscos. Justamente porque a gente atua na prevenção de riscos, para que esses riscos não aconteçam, para que eles não existam, para que eles sejam mitigados. Esse é o termo técnico que se utiliza em relação a riscos, tá? O horário para não passar muito. Vamos falar um pouquinho quais são as etapas de um processo de gestão de riscos, né? A primeira etapa do processo de gestão de riscos é o planejamento. Você tem que fazer o planejamento de como você vai estar conduzindo realmente esse trabalho de gestão de riscos, né? Quais são os fatores que você vai estar considerando, quais são os recursos, quais são as circunstâncias, o ambiente, a equipe, as áreas envolvidas, né? Ótimo aspecto, mensagem aqui de Irano. Como trabalhar o equilíbrio entre risco e operacionalidade. Perfeito, Irano. Que tem justamente relação com isso que eu falei agora, né? Às vezes a pessoa engessa o processo de gestão de risco e faz com que ele não se torne operacional. E ele tem que ser um processo que tenha operacionalidade, né? Ele tem que ter fluidez. Então, você faz o planejamento, depois você faz o mapeamento e a identificação desses riscos, né? Você precisa realmente mapear onde eles estão e identificar, mapear as áreas e identificar esses riscos. Depois que você faz esse trabalho de identificação, você vai fazer a análise de risco, ponto a ponto, cada um desses riscos que foi analisado, para cada uma dessas áreas que foi identificada. E é por isso que você precisa fazer de forma fluida, senão você não vai fazer outra coisa, você vai passar um ano só para fazer o trabalho de gestão de riscos. Só que, em paralelo, você tem que trabalhar com a cultura da integridade, né? E você tem que trabalhar com a conformidade legal. O seu trabalho no compliance não é só fazer a prevenção de riscos, né? São esses 3 pilares, vamos dizer assim, né? Cultura da integridade, lembra da equação, compliance igual a cultura de integridade mais conformidade legal menos riscos, justamente porque você vai prevenir os riscos, tá? E aí você vai fazer a análise de riscos, certo? Depois da análise de riscos, o que é que você vai fazer? Você vai avaliar esses riscos. E aí que entra, por exemplo, o momento dos cálculos, né? Aquilo, é o risco baixo, médio, alto em relação ao quê? E é aquilo, nem tudo vai ser possível calcular. Não vamos engessar o processo. Mas, em outro momento a gente comenta, vai ter situações que você consegue sim fazer o cálculo, né? Mas você não pode se limitar ao cálculo, porque é aquilo, muito mais interessante do que saber o impacto é você já trabalhar para sanar aquele risco, mitigar, fazer alguma ação, tomar alguma ação para que ele não se materialize, para que ele não se concretize, né? Para que ele não vire realidade, certo? E aí, depois que você faz a avaliação, você vai justamente fazer o tratamento de riscos. Lembra que eu comentei que o fato de você fazer um seguro é um tipo de tratamento de riscos, que é justamente a terceirização? Pronto. Você vai agora, nessa quinta etapa, fazer o tratamento de riscos e tem uma série de formas de se tratar o risco, tá? Depois, a sexta etapa do gerenciamento, você vai trabalhar com o monitoramento, o controle e a análise crítica, porque aquilo, você não vai só fazer a análise, pronto, acabou, tchau, né? Você tem que monitorar, você tem que acompanhar, de repente, um risco que antes era pequeno, acontece alguma situação dentro da empresa, que aquele risco, ele se torna muito provável de acontecer. Então, por isso que você precisa fazer um monitoramento e um controle, né? E aí, por isso que se fala, por exemplo, em controles internos, porque a partir do momento que você tem um controle, você consegue estar trabalhando justamente de forma preventiva para que aquele risco não
se materialize. É muito mais barato sempre prevenir do que remediar, né? Isso é um jargão que todo mundo sabe. E um sétimo item dessa questão do gerenciamento de riscos é justamente você fazer o registro, o relato e o treinamento das pessoas, né? Você precisa registrar o que foi identificado e você precisa dar treinamento e até mesmo fazer algumas mudanças de processo que podem vir ajudar nessa mitigação de riscos, né? Você fez isso lá na parte do tratamento, mas nesse momento você pode também estar realizando isso. Então, é aquilo, sempre você tem que ficar atento para que isso realmente seja identificado. E se você está começando agora, você também pode ter a seguinte dúvida. Poxa, que interessante essa área de integridade, né, área de compliance, fala de valores, de integridade, mas qual é o perfil que eu preciso ter para atuar nessa área? Bom, falando inicialmente em formação, pode ser qualquer formação, tá? Porque é aquilo, você, dentro do seu nicho de atuação, você pode atuar com compliance. Então, se você trabalha na área farmacêutica, se você trabalha na construtora, se você trabalha com sistemas, se você trabalha em instituição financeira, que é sempre muito forte a questão do compliance, se você trabalha no varejo. Então, independente da sua formação e do segmento de atuação no mercado que você atua, você pode estar atuando sim com compliance. E em relação a perfil, em relação a habilidades, uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, né? Você tem que ser aquele tipo de profissional que fica inquieto quando vê uma coisa errada, né? Mas também na torcida que esses erros se corrijam, que as coisas se corrijam. Então, aquilo não pode ser uma pessoa que tem um perfil de ser omisso no sentido de, estou cansado já de ver coisa errada, vou deixar por isso mesmo. Não, tem que ter uma inquietação, né? Só que aquilo, tem que ter uma inquietação, mas tudo tem uma forma certa de conduzir, tudo tem uma forma adequada de estar se trabalhando realmente, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.